Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. A mensagem de hoje trata de um assunto muito delicado. Por isso, eu busquei respaldo na história e arquivos jornalísticos e principalmente na Bíblia Sagrada. Por que os padres não podem se casar? Quais são os reais motivos dessa proibição? Por acaso, essa proibição tem algum respaldo bíblico? De acordo com uma matéria da revista Super Interessante, a princípio, os padres não se casavam por opção, para dedicar-se integralmente à obra de Deus, através da oração e pregação da palavra. Em 1139, ao final do Concílio de Latrão, o matrimônio foi proibido oficialmente a membros do clero. Embora essa decisão tenha se apoiado em uma passagem bíblica, eu gosto sempre de frisar que um texto fora de contexto ele vira um pretexto para a pessoa falar aquilo que ele acha que tem que falar, ou simplesmente para distorcer a verdade. Quando o apóstolo Paulo disse: seria bom para o homem abster-se de mulher, segundo a revista, uma das razões mais fortes para a transformação do celibato foi o que já naquela época ditava as regras da humanidade: a fé. Nada disso. Grana, interesses financeiros. Na Idade Média do século V ao XV, a Igreja Católica alcançou o auge do seu poder, isso não é novidade para ninguém, acumulando riquezas, principalmente em terras. Para não correr o risco de perder os bens para os herdeiros do membro do clero, o melhor mesmo era o quê? Era impedir que esses membros existissem, ou seja, que tivessem filhos. Isso não fez muita diferença para os monges que, por opção, já viviam isolados em mosteiros, mas fez muita diferença em algumas paróquias, pois a proibição gerou discórdia, e a maior delas ocorreu no começo do século XVI, quando Martinho Lutero rompeu com o Papa e criou a Igreja Luterana, que permitia o casamento de sacerdotes. Depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica reafirmou o celibato, definindo no Concílio de Trento em 1563, que quem rompesse seria expulso do clero. A regra se manteve até 1965, quando o Papa Paulo VI permitiu que os padres se casassem e continuassem frequentando a igreja, sem a função de padres, é claro. Porém, para conseguir essa liberação, o padre noivo ele tinha que enviar um pedido ao Vaticano e aguardar a liberação. Essa liberação podia demorar até 10 anos. O Papa João Paulo II tornou o processo mais demorado ainda, com o intuito de desestimular os padres que queriam casar. Outro ponto a se destacar é que em tempos de crise ou emergência, como a perseguição do Império Romano, aos que criam em Cristo, lá no primeiro século, seria então aconselhável estar livres de preocupações, e isso era o que eles falavam. O homem casado tende a ter mais responsabilidades materiais do que o solteiro. Porém, isso não significa necessariamente que ele não possa se entregar ao Senhor de forma plena, tanto quanto o solteiro o poderia fazer. Na verdade, quando ambos no matrimônio se dedicam a Deus de forma plena, o resultado será mais devoção espiritual. Então, nesse contexto de perseguição lá do primeiro século, Paulo orienta os cristãos a evitarem sofrimento desnecessário. Mas caso não tivesse autocontrole por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Aos solteiros, ele escreveu: caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Sendo assim, concluímos que o celibato bíblico é uma opção voluntária por parte de alguém que deseja viver em estado ou condição de solteiro, abstendo-se de qualquer prática sexual. É um dom de Deus concedido a alguns e por isso não pode ser imposto por ninguém. Muito bem, essa é a versão histórica e jornalística.
Você quer saber o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Se você já conhece o nosso canal, mas ainda não está inscrito, então já deixa aquele joinha esperto, se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho, isso é super importante. Muito bem, você já conhece a origem do celibato. Você já sabe quando ele se tornou obrigatório. E já conhece o versículo bíblico usado pelo catolicismo para fundamentar essa prática. Vamos agora analisar o contexto bíblico e não somente um versículo isolado, pois um texto fora de contexto ele vira um pretexto. Amém? Acompanhe comigo em sua Bíblia, você tem Bíblia aí. Diz assim, o texto fala em 1 Coríntios capítulo 7, lá no versículo 1, ele diz exatamente assim: Ora, quanto às coisas de que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Esse é o versículo citado no Concílio de Trento e também de Latrão, que serve de base para que os sacerdotes não se casem, entre eles padres, bispos, enfim. Pois, se eles permanecerem solteiros, eles podem dedicar-se 100% à obra de Deus. Pois uma família iria consumir o seu tempo, que seria dedicado à sua esposa e também aos filhos. Mas logo no versículo seguinte, Paulo deixa bem claro a quem ele se dirigiu com essa frase. Acompanhe comigo no versículo 2, que diz assim: Mas, por causa da fornicação, cada homem tenha a sua mulher, e cada mulher o seu próprio marido. Se você prestou bastante atenção, somente quem é solteiro pode fornicar, ou seja, fornicação é o sexo antes do casamento. Portanto, Paulo estava se dirigindo aos jovens que eram solteiros e não aos sacerdotes. Notem que Paulo diz, olha só, seria bom que o homem não tocasse em mulher, por causa da fornicação. Esse diálogo de Paulo com a igreja de Corinto, ela não começa no capítulo 7, mas lá no capítulo 6, a partir do versículo 18, quando Paulo diz: fugir da prostituição. Qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. E ele complementa no versículo 19, dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? O livro de 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim: quem deseja o episcopado, excelente obra, deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, honesto, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Já vou pensar? Com isso concluímos que, se o celibato fosse algo espontâneo, que partisse do próprio sacerdote, a decisão de preservar o seu corpo se abstendo de mulher para fazer a obra, amém. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6, digo isso por concessão, não por mandamento. Como o padre vai dar conselhos sobre casamento se ele não é casado? Como vai dar conselhos a respeito de filhos se ele não tem filhos? Como ele vai governar uma igreja se ele não tem uma casa para governar, não tem uma família para governar? Tudo isso Paulo fala a respeito dos sacerdotes. Olha que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, presta bem atenção. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria mente cauterizada, proibindo o casamento
e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Portanto, se a decisão de preservar o seu corpo contra os desejos da carne e apresentá-lo ao Senhor como sacrifício vivo é uma atitude louvável. Porém, quanto à proibição do casamento, a Bíblia diz que é a doutrina de demônios. Para finalizar, Paulo havia dito que seria bom que o homem não tocasse em mulher. Só que o próprio Deus disse lá no Gênesis, não é bom que o homem esteja só. O que tem mais peso? A sugestão de Paulo ou a vontade de Deus? Outra coisa importante a ser ressaltada é que o catolicismo diz que Pedro foi o primeiro papa, baseado numa frase de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Porém, de acordo com a Bíblia, em Lucas 4:38, Pedro era casado. Acompanhe comigo o que fala o versículo. Olha só, fala assim: ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou em casa de Pedro. E estando a sogra de Pedro enferma com muita febre, rogaram-lhe por ela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta o deixou imediatamente. Ela se levantou e os servia. Que esse estudo sirva para a sua meditação. Amém? E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.